Olá, vamos para mais um vídeo hoje e falando desse momento atual que nós vivemos na economia no ano de 2022, agosto, próximo das eleições de outubro para a presidência, enfim, para mudanças políticas importantes no país. Junto com isso tudo, nós temos uma situação de crise financeira ainda a ser resolvida como consequência da pandemia que tivemos aí desde 2020. Bom, isso está no Brasil, está no mundo, enfim. Como você pode, então, lidar com uma crise financeira? Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. E vou falar de 11 passos para você saber como lidar com uma crise financeira. Tá bom? Eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece ainda, eu sou Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças. Aproveito então para te pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar, me conhecer mais no Instagram e ainda conhecer o meu curso de finanças pessoais, que tem links então na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. O que é uma crise financeira? Tá? Bom, crise financeira, na verdade, é quando a economia do país, as empresas, têm uma perspectiva do futuro não muito positiva, ou seja, negativa. Então, quando se vive um cenário assim, dizemos que estamos numa crise financeira. E essa crise financeira que está no país, nas empresas, elas refletem, então, nas pessoas, no seu bolso, de alguma forma. O crescimento da economia ele é baixo, nós temos aí a medida pelo PIB, temos a situação de inflação alta, ou seja, o seu dinheiro desvaloriza, tem os juros altos, que quem tem dívida fica mais pesado ainda o seu custo mensal, e por aí vai. Então esses são os indicadores e são, na verdade, situações de dívida. Bom, o que precisa fazer pessoalmente diante de situações assim, que já tivemos várias durante a história da humanidade, tá? E o que precisa ser feito então? Então essa é a ideia de fazer um vídeo como esse. Primeiro, assumir que você então tem uma dificuldade financeira. Se você está diante de uma crise, você foi afetado. Então assumir que você tem a dificuldade. Esse é um ponto importante. Mas ao mesmo tempo, não se culpar pelo que aconteceu, pelos eventuais descuidos que houveram para se proteger de situações assim. Não, nada disso, tá? A ideia é aproveitar esse momento, entender o que aconteceu e replanejar. Então, essa é a visão que precisa ter. Bom, mas vamos então ao primeiro passo. O primeiro passo é planejamento financeiro. Então, você está com uma crise instalada, você reconhece isso. Então você vai fazer um planejamento financeiro para como sair dessa situação. Bom, também pode-se chamar disso de ter uma organização através de um orçamento. Um orçamento é olhar o que você gasta, né, e o quanto que você ganha. Tá? Tem vários vídeos meus que explicam em detalhes isso, como tem no meu curso. Isso é fundamental. Tá? Não tem como você não ter, para dominar as finanças, algum controle, começando com algo que eu chamo de orçamento, que na verdade, junto disso, é o planejamento financeiro. Então, primeiro passo é você olhar pelo seu orçamento, pelo seu planejamento financeiro, como é que está a sua situação. E analisar os detalhes da situação, tá? E identificar possíveis cortes de gastos, tá? Já que essa é a situação mais imediata. Passo número 2, não faça dívidas. Tá? Bom, não fazer dívidas é óbvio, né? Porque você tem uma situação de crise financeira, os juros lá na casa dos 2 dígitos, tá? Como nós temos atualmente. Então, juros são proibitivos para se fazer dívida, porque vão diminuir o seu poder de compra ainda mais. Tá? Então, se você tem projetos que dependam de fazer alguma dívida para começar um negócio, enfim, para incrementar, se você tem uma empresa, enfim, ou você precisa para começar um negócio, você projete isso para mais adiante, você espere um pouco mais, enfim, postergue projetos que dependam de tomar dívidas. Número 3, valorize a reserva de emergência. O que eu quero dizer com isso? Reserva de emergência é aquela reserva que você guardou para essas situações. Bom, imaginando que você já fez isso, então você já tem uma situação mais privilegiada. Se você não tem ainda, você já aproveita esse momento para, então, estruturar o seu planejamento para tê-la, porque outras crises virão. Mas se você tem, a ideia é o seguinte,
uma reserva de emergência é como uma caixa d'água. Você não vai deixar a torneira aberta para atender as demandas e dificuldades que vão ter por diminuição do seu valor de poder de compra, por eventual desemprego e situações assim. Você vai então ver o que antes disso, antes de usar essa reserva, você vai então ver então quanto que você já fez lá de redução de gasto, de diminuição, de postergação de projetos, enfim. Aí você vai usar a reserva. Então esse é o sentido da valorização da reserva de emergência, tá? Use com moderação, tá? Essa é a ideia para a reserva de emergência. Bom, número 4 é você vai reunir a sua família, você vai conversar sobre a situação financeira da família, olhando os gastos, olhando os ganhos e ver aí o que vocês em conjunto podem definir de processos de, digamos, de redução de gastos ou diminuição ou eliminação, nem que seja provisoriamente, né? E depois, quando a crise passar, certas coisas, digamos, certos confortos voltariam. Ao mesmo tempo, é importante, dentro desse item, você ter, então, os seus sonhos e projetos também que estão estabelecidos, que estão programados, que você já fez essa lição de casa, de ver se você pode, então, postergar também, né? Ou seja, aquilo a viagem que eu ia fazer, aquela troca de carro, aquela reforma, se isso eu não posso agora, não é importante, se cabe no orçamento, e se eu posso levá-la para mais um ano, mais 6 meses, enfim. Essa é a análise que tem que fazer em grupo. E o que precisa e que pode ser adiado além disso? Bom, se tiver coisas que são urgentes, tem que ser feitas, e aí se mede e avalia em conjunto e de forma harmônica em família. Número 5 é vender aquilo que, por exemplo, você tem em casa e que você não usa, tá? Por exemplo, quem tem uma casa grande, né, com muitas peças, às vezes tem coisas que você usou em determinado momento, bicicletas, você tem uma esteira, tem equipamento, e que de repente você está fazendo uma academia que nem usa mais, esqueceu aquilo, tem televisão que você usava, uma em cada peça, enfim, estou exagerando aqui para dar uma ideia geral, tá? Veja a situação que você tem de coisas que pode ser coisas pequenas que estão lá e você vende, se livra disso, limpa aquele espaço, tá? E gera uma receita disso também. O número, então isso, o 5, até aqui a gente viu então 5 passos. O 6º passo para lidar com uma situação de crise, que eu anotei, super importante, é dominar a emoção da preocupação. Se você está diante de uma situação realmente que ela parece no primeiro momento que ela não tem solução, claro que a preocupação vem, mas de alguma forma, essa situação que é uma situação emocional precisa ser vencida. Então, coloque diante de si o problema, uma coisa que alivia, coloque diante de si o problema. Existe o problema, dimensione o problema, faça uma avaliação de como é que você está diante disso e veja aquelas coisas que você pode fazer, que vai fazer e que significa então o seu plano com as soluções. E foque nas soluções. E gradativamente vá diminuindo a situação de preocupações. Tá? Ok? Passo número 7 é dívidas existentes. Então, se você tem dívidas e assim várias dívidas, faça uma relação dessas dívidas e veja aquelas que são necessárias. Por exemplo, pode ter situações de dívidas de conta de luz, conta de água. Essas são, na verdade, as necessárias, são necessidades. Então, priorize essas aí para resolvê-las. Aquelas outras dívidas, que podem ser valores pequenos, tá? Você coloca em segundo plano e procure ver, então, nessa relação, aquelas de valores pequenos que você pode, então, diminuir, pagar mais rápido e, com isso, diminuir compromissos e liberar mais o seu dinheiro para, então, o resto do seu orçamento. Tá? Então, esse é o 7. O número 8 é seja otimista. Tá? Seja otimista diante de uma situação que você está vivendo, por exemplo, de situação financeira de crise. Né? O que é ser otimista? Bom,
saber um pouco do que eu já falei, ou seja, você estar consciente do que está acontecendo, saber também que problemas financeiros no mundo e crises aconteceram em vários momentos, né? A maior crise que aconteceu foi em 1929, a maior crise no mundo financeira, historicamente, em 1929, faz muito tempo. E tem as recentes, várias delas, né? Aqui estamos ainda saindo, que é a crise lá que veio com o coronavírus e a crise do petróleo recentemente, coisas mais curtas de 2008, que afetou o mundo, enfim. Essas outras crises passaram. Eu estou só citando porque passaram. Então saiba que elas vêm e vão. Tá? Então seja otimista. Porque estar otimista é uma forma mais fácil de encontrar soluções. Porque o pessimismo e a preocupação tiram o foco da busca das melhores soluções. Tá? Então isto é super importante. Sempre ser otimista. Número 8. Número 9, não perca tempo com reclamações. Tá? Reclamações olhando o passado. Olha o futuro. Número 10, identifique os erros e corrija. Simplesmente isso. Entenda que onde é que está indo o dinheiro. Né? Então, para onde vai, de onde veio, entenda esse movimento. Número 11, então, que é o último, aproveite essa situação de crise para começar uma corrida, para virar a página, como se diz. E com isso você construir uma nova realidade a partir dessa situação aparentemente ruim, talvez muito ruim, mas que pode ser melhor se você fizer disso uma alavanca para o futuro. Tá bom? Então esse é o vídeo, tá? Com 11 passos para como lidar com crises financeiras. Tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.